Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 27ª reunião ordinária deste segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Ricardo Malinowski para que faça a leitura do artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 48. A adoção é irrevogável. Antes de iniciarmos, eu gostaria de, em nome da Casa, justificar a ausência do presidente dessa Casa, o vereador César Godoy, encontra-se em Florianópolis em uma reunião sobre a eleição de diretores das escolas. Senhores vereadores, cópia das atas da 26ª reunião ordinária e da 6ª reunião extraordinária foi enviados a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 26ª reunião ordinária e da 6ª reunião extraordinária. Coloco em votação a ata da 26ª reunião ordinária e da 6ª extraordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 26ª reunião ordinária e da 6ª extraordinária. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knoiber, que faça a leitura do expediente. Ofício número 44, 2014, de ESIGAPRE, encaminha projeto de lei. Através do presente, em anexo, encaminhamos o projeto de lei 225, 2014, com a respectiva justificativa. Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 225/14, do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional, especial e suplementar no orçamento vigente do município. Ofício número 285/2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 87/2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho em anexo documento da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 289/2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 88/2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho em anexo documento e vídeo institucional, DVD, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 298/2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 84/2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho em anexo documentos da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Cultural de São Bento do Sul. Segue também laudo técnico da vistoria realizada pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 97/2014, da Fundação Municipal de Desportos, balancete mensal de maio de 2014. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de maio de 2014. Colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Elcio Carlos Libel, Presidente. Ofício EMAB número 80/2014, encaminha documentos ao Presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, estamos encaminhando o balancete mensal de maio de 2014 da Empresa Municipal de Habitação e, sendo que tínhamos para o momento, manifestamos as nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Luiz Carlos Pedroso, Diretor-Presidente. Ofício número 295/2014, do SAMAI de São Bento do Sul, envio balancete mensal. Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente ao mês de maio de 2014 dessa autarquia. Respeitosamente, Osmar Telma, Diretor-Presidente. Moção número 134/14, Márcio Drevik, de apelo ao Executivo Municipal, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras, para a implantação de uma rede de tubulação de 30 por 100 na rua Ambrósio Antônio da Silva, no bairro Serra Alta. Moção número 135/14, Claudiomar Votroba, de apelo ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Saúde,
para que seja realizada a abertura dos postos de saúde a partir das 5 horas da manhã. Moção número 136/14, Claudiomar Votroba, de apelo ao governador Raimundo Colombo, com cópias ao deputado Silvio Drevec, ao superintendente regional do DENIT Santa Catarina, senhor Vicilar Preto, supervisor do DENIT de Mafra, senhor Jefferson José Benedetti Bittencourt, para a realização da desobstrução da tubulação da BR-280, próximo ao quilômetro 95, sentido São Bento do Sul, Corupá. Requerimento número 97/14, de Mar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à empresa Coletivos Rainha, solicitando a ampliação dos horários de transporte para as 20 e 23 horas na Estrada Pessegueiros, no bairro Mato Preto. Requerimento de informação número 92/14, José Hermínio Grem, ao Executivo Municipal, com cópias à Secretaria de Finanças, requerendo informações sobre o Programa de Pavimentação Comunitária ou Programa Nossa Rua. Indicação número 687/14, Márcio Drevec, sugerindo patrulhamento e ensabramento em toda a extensão da Rua João Cobos, no bairro Rio Vermelho Povoado. Ofício número 54/2014, prezado presidente, cordialmente o Conselho Municipal de Polícias Públicas sobre Drogas de São Bento do Sul, COMAD, vem através desse convidá-lo a participar do seminário sobre políticas públicas sobre drogas, da 5ª Semana Municipal Antidrogas, o qual acontecerá no dia 27 de junho de 2014, das 13h30 às 17 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no Centro Administrativo Leopoldo Sherpa, como palestrante convidado ou seu representante, caso não possa estar presente. Cientes da relevância do tema, contamos com a sua colaboração e aguardamos retorno. Elizabeth Maria Nardelli de Oliveira, presidente do COMAD. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei número 225 do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, os balancetes de maio da Fundação Municipal de Desportos, da EMAB e do SAMAI. Coloco em discussão única a moção de número 134, de autoria do vereador Márcio Drevec. Está em discussão única e votação. Com a palavra, o vereador autor Márcio Drevec. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de ver se todos os pares são favoráveis. Houve um pequeno equívoco na colocação do nome. O nome da rua é Ambrósio Augusto da Silva e foi colocado Ambrósio Antônio da Silva. Eu gostaria de se todos concordam, nós fazer a retificação para colocar. E essa a gente está fazendo em forma de moção, que no ano passado até o vereador Votrobo fez uma indicação, e a situação está bastante delicada, tem bastante água servida correndo pela rua lá, então é uma rua que se precisava ser atendida ali para melhorar a vida daquela comunidade. Então, para isso eu gostaria de pedir aprovação. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Claudiomar Votroba. Senhor presidente e demais vereadores, realmente essa indicação eu já fiz ano passado, 16 de julho de 2013. A gente sabe lá da situação daquela rua, não tem escoamento, é bem complicada a situação ali, vai precisar fazer uma tubulação mais fundo ou até mexer na rua para ter o caimento correto. E os moradores lá esperam já isso há muito tempo, para que seja resolvido logo. A gente pede uma atenção especial do Executivo aí. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a moção número 134 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 134/2014, de autoria do vereador Márcio Drevec. Coloco em discussão única a moção de número 135/2014, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Em discussão. Com a palavra, o vereador autor Claudiomar Votroba. Senhor presidente e demais vereadores, essa moção, eu já tinha feito um requerimento de número 16, do ano 2013, é para a abertura dos postos de saúde a partir das 5 da manhã, para que os pacientes possam aguardar dentro dos postos de saúde a retirada da sua senha para o seu atendimento. O que tem acontecido? Agora, com a chegada
do inverno, a situação úmida, e sempre, querendo ou não queira, sempre tem fila nos postos de saúde. Então, o que a gente sugeriu o ano passado para o prefeito, até numa conversa que a gente teve com ele, ele falou que até poderia ser aberto o posto um pouquinho mais cedo, mas eles queriam que fosse feito uma adequação nas farmácias dos postos de saúde, para que os remédios ficassem bem seguros. E pelo que a gente fez a visitação em vários postos de saúde da cidade, a gente viu que realmente já está concluída a situação dos remédios, está bem seguro. Então a gente está pedindo aí que o executivo aí tome uma atitude aí, porque agora com a chegada do inverno aí não vai ser fácil ficar esperando ali, sendo que daí o pessoal, se tivesse alguém para abrir o posto de saúde mais cedo, o pessoal poderia entrar acabando usando o banheiro, escapando da chuva, do vento e do frio e ficando mais acomodado, né? Então, vai aí a sugestão, agora que já está tudo prontinho, e é só o prefeito realmente comunicar a Secretaria da Saúde aí para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Grem. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Eu concordo com a moção, mas não concordo com abrir às 5 da manhã. Acho que nós precisamos por mais atendimento para que quando as pessoas cheguem no posto de saúde sejam atendidas. Não pôr esse pessoal de madrugada na rua. Eu acho que nós precisamos pôr mais atendimento mais qualificado, mais pessoas para atender, mais médicos, né, com uma carga horária menor, né, como já tem um projeto pronto, para que a população seja mais bem atendida no período de atendimento. Não antecipar e nem atrasar o atendimento. Nós temos que trabalhar dentro do período que são contratadas essas pessoas, né, são concursadas para trabalhar no horário integral, e aí nós temos que deslocar outras pessoas. Então, por isso, eu concordo com a moção para que nós esquente essa discussão, para que melhore o atendimento. A população precisa de um bom atendimento. Então, por isso, eu concordo com a moção para que a gente consiga dar um calor maior para que a coisa aconteça. Muito obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Tirso Vladimir Rimmermann. Senhor presidente, senhores vereadores, pegando um gancho no que falou o nobre vereador Green aqui, a gente já tem discutido bastante com relação à questão de horário de posto de saúde e assim sucessivamente. Eu quero dizer que eu acharia ideal que as pessoas não tivessem que ir no posto de saúde às 5 da manhã, né? Eu acho que isso aí que é o grande dilema. O ideal seria que as pessoas tivessem o atendimento a hora que abre o posto, fosse na procura e conseguisse tirar sua senha a partir das 7 horas, não que tivesse para a fila às 5 da manhã. Mas também a gente vê que nós fizemos a proposta de algumas alterações na lei que poderia trazer algum retorno, e uma reunião que nós tivemos lá junto com o prefeito, foi firmado um compromisso de mandar a lei para cá, e até agora eu estou esperando até agora, né? Essa lei não veio, já faz 6 meses já, desde a última daquela reunião, e praticamente, eu acho que se ele não quer fazer, eu acho que está no direito dele, mas ele que diga, então, seja sincero e diga assim, eu não quero fazer, acabou. Né? Agora, não dizer que vai fazer e até agora não saiu nada, né? Talvez melhore a situação de médicos no pós-saúde, mas eu sou totalmente favorável ao nosso vereador Green aqui, que o ideal é que as pessoas não tenham que ficar 5 horas da manhã na fila do posto. Nós temos que arrumar a situação, ajeitar outros mecanismos para que isso não seja necessário, para que as pessoas não tenham que chegar às 5 da manhã lá. E que também é o mesmo processo do hospital, que está cada vez pior. A gente já comentou aqui e nada está sendo feito. A gente fala, parece que realmente não traz efeito algum, e a situação só vai piorar. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com a manifestação do vereador Green e do vereador Tirso. Esse projeto de Vossa Excelência, que foi mandado eu não lembro como foi mandado, mas é como sugestão, né? Agora, tem que ser feito. O projeto de Vossa Excelência é bom, acho que ajuda bastante, sou plenamente favorável. Vou voltar à carga com o prefeito para mandar logo esse projeto. Com relação à moção propriamente dita,
Só na parte final, vereador Votroba, eu não concordo. O senhor diz aqui, a sugestão é que na ausência dos vigias para abrirem as portas mais cedo, isso pode ser feito por um agente de saúde, que podem se alternar, começando 2 horas antes e saindo 2 horas antes. O vereador Márcio, esses dias, defendendo a questão dos agentes de saúde aqui, uma das questões que elas levantavam era de que elas não podem ser responsáveis por abrir o posto antes. Então, essa sugestão até vai contra o que o vereador Márcio veio defender aqui. Então, nesse ponto, eu não concordo. Vou aprovar a moção, mas vai ficar registrado essa minha resistência contra essa sugestão, né? Mas justamente, como disse o vereador Green, para fomentar a discussão, para que haja uma alternativa para aumentar o atendimento. E eu acho que a primeira alternativa a ser buscada é justamente o projeto do vereador Tirso. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar contra essa moção porque eu acho que no horário devia ser, em vez de ser às 5, deveria ser às 6 ou 7. Por que tirar o pessoal da cama de madrugada por causa de uma consulta? Então tem que procurar beneficiar o povo, não complicar mais ainda. Por isso eu vou votar contra. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, tudo o que foi falado aqui tem a sua pertinência e, obviamente, que cada situação precisa ser vista de uma maneira muito mais, numa amplitude muito maior. Concordo quando das manifestações que dizem que o atendimento tem que ser melhorado a ponto de que a população não precise ir às 5 horas da manhã para receber o seu atendimento. Concordo que é necessário e concordo que o projeto de lei que o doutor Tirso havia formulado e que foi retirado dessa casa por conta e colocado num acordo entre o Executivo e o Legislativo para aprovar duas situações e não veio ainda para essa casa, está na hora de vir. Mas eu quero pedir ao vereador Ricardo que reflita um pouco melhor a respeito da situação. Não é a questão de colocar as pessoas às 5 horas da manhã. Acontece que as pessoas estão indo às 5 horas da manhã e estão ficando fora do posto. Então, a questão toda é que nós estamos... Vejo na moção do vereador Votroba um paliativo para a situação. É um paliativo. Vai amenizar um sofrimento das pessoas que vão até o posto, porque se não forem tão cedo, não conseguem as suas fichas para atendimento naquele dia. Justamente por conta da deficiência da quantidade de atendimento que nós temos no posto de saúde. Pois não. O que eu entendi que do vereador Ricardo colocou é o seguinte: se abrir o posto às 5 para distribuir às 6 às 7, o pessoal vai às 3. Então, a solução talvez não fosse abrir a porta do posto, e sim a melhoria do atendimento. Sim. A busca de atendimento. Por essa preocupação aí, porque senão eles vão às 3. Né? Isso está... Eu acho que vai correr esse risco, sim. Sobre esse aspecto, sim. Eu vou votar favorável à moção justamente para que isso seja fomentar a discussão e vamos levar na próxima reunião com o prefeito essa preocupação, que não é só do vereador Votroba, mas de todos os vereadores, sobre essa questão de achar formas de aumentar o atendimento. Vimos esses dias, Vossa Excelência participou da audiência pública das finanças, quanto já está sendo investido em saúde, né? Está chegando quase a educação, e a educação já está acima dos 25, quer dizer, está complicado, cada vez mais despesas. Mas talvez foi nesse sentido que entendi a manifestação do vereador Ricardo. Obrigado, vereador. Não, ok, eu só, para finalizar a minha manifestação, acho que esse paliativo ele é possível de ser aplicado sem grandes dispêndios, porque até a lei vir para cá, até contratar mais médicos, enquanto isso passou o inverno. E as pessoas estão, justamente nesse período, é um período muito complicado para quem está já debilitado na sua saúde ficar fora do posto. Nós entendemos isso, e nós queremos, e por conta disso me manifesto favorável à moção, mas que essa moção sirva como se fosse um incendiador da discussão, para que outras soluções possam ser tomadas nessa situação. Continua a discussão.
Com a palavra, vereador Claudiomar Votroba. A gente sabe que a realidade mesmo não é essa no momento, né? É bem diferente, conforme foi comentado aqui. Sempre vai existir fila nos postos de saúde, mas é uma sugestão que a gente deu aí, vai do prefeito acatar, né? Às vezes, de repente, não tem nenhuma sugestão, tá aí a sugestão. Então, fica aí a proposta mesmo e esperamos uma iniciativa aí do Executivo. Obrigado. Continua a discussão. Também gostaria de fazer uma colocação em relação à moção do vereador Votroba. Eu acho que o prefeito tem que chamar a equipe técnica dele, a equipe de saúde, que está envolvida nessa questão da saúde do município, e de uma vez por todas achar uma solução para esse problema. Quando o vereador Tissa apresentou um projeto que, por solicitação, inclusive, do líder do prefeito nessa casa, o vereador Fernando Malon, foi retirado para que a prefeitura fizesse um estudo, mas, conforme o vereador Tissa mesmo colocou anteriormente, até hoje ninguém deu uma satisfação, estamos estudando, estamos fazendo... eu já acho uma sacanagem, por exemplo, a pessoa ter que levantar às 4 horas da manhã para se dirigir ao posto de saúde, chegar lá às 5 horas da manhã, não tem consulta, aí ele vai para casa, ele sofre todo e qualquer intempérie do tempo, é complicado. E as pessoas que vão procurar os postos de saúde são pessoas que realmente precisam do atendimento à saúde. Não são pessoas aí que não tem nada que fazer, não. São pessoas que realmente estão precisando. Então, por causa disso, eu gostaria até de pedir para o vereador Ricardo Malinowski para que revesse a sua posição, até porque não é uma decisão, isso aqui é uma moção onde o vereador Votroba solicita de que haja uma mudança no sistema de atendimento lá, e a prefeitura tem que achar a melhor maneira. Eu também sou favorável de que às 5 horas da manhã é muito cedo para abrir, eu sou favorável à colocação do vereador Dr. Tissa, do vereador Green, em relação a mudar o procedimento de atendimento, porque eu acho, no meu entender, sempre achei que acho uma sacanagem às 5 horas da manhã a pessoa ir lá, e como recentemente conversando com o senhor lá no bairro de Serra Alta, chegando às 7 lá, se não tem mais consulta, né? É complicado, é complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos solicitar ao prefeito para que ele realmente faça o estudo, junto com a equipe técnica dele da saúde, e vamos nos colocar no lugar dessas pessoas que vão procurar o atendimento médico às 5 horas da manhã, para ver como é que nós vamos se sentir. Então, eu acho que é importante o vereador Votroba essa moção, e vamos votar favorável para que a prefeitura faça um estudo em relação a essa moção. Muito obrigado. Continue a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a moção número 135/2014 e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneça como se encontra. Está aprovada a moção número 135/2014, com o voto contrário do vereador Ricardo Malinowski, moção de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Em discussão única e votação, a moção número 136/2014, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Está em discussão. Com a palavra o vereador autor da moção, Claudiomar Votroba. Senhor presidente e demais vereadores, essa moção mesmo é apelando para a desobstrução de uma tubulação lá na BR-280, próximo ao Rio Mandioca. Tá dando um problema nessa tubulação aí. Está entupida e as águas, tem umas fotos ali. Somente uma dúvida, vereador, isso é no trevo estadual aqui? Entre São Bento e o trevo do Urtigão ali? Não. Já é federal? Federal. É porque Vossa Excelência está mandando para o governador? É São Bento Curupá. Desculpe, pode continuar, depois eu me manifesto, desculpe. Eu só quis saber. Certo, então a situação ali está bem complicada, porque as águas estão indo direto para um tanque de peixe ali. Então a situação está indo barro, pedra. Pode passar outra foto ali, mas... aí é a cachoeira que vem da BR, ó. E o morador já falou que, se eles não tomar uma solução, ele vai fazer ele mesmo vai fazer um negócio, e essa água aí vai tudo para a pista. Então daí vai complicar mais a situação. Então a gente pede aí... Pode passar outra foto ali. Aí a hora que entra para dentro do terreno. Tem mais uma foto também. Aí o estrago que vem pedra e lama, tudo, e o vizinho lá está perdendo muito peixe. Aí é lá em cima no final é que tá trancado. Então, se tivesse fazer a desobstrução,
lá em cima, toda essa água que está vindo aí não vai para o tanque. Então a gente está pedindo aí que seja revista a situação aí. Continua a discussão, com a palavra o vereador Fernando Malon. A minha única preocupação aqui é de ordem de competência, que o vereador estava andando para o governador Raimundo Colombo, cópia para o deputado Silvio Drevik. Até tudo bem que seria mais uma força a pedir junto à esfera federal, porque se lá é trecho federal, o governador Colombo só vai ser um pleiteador que nem nós, né? Não é ele que vai poder tomar decisão. Concordo com a manifestação de Vossa Excelência, acho que tem que ser feito. Se for para fazer, que aproveitem que agora vão ter que arrumar lá o trecho que caiu. Eu conversei sexta-feira com o engenheiro Rudney Eise, estava aqui no ginástico na hora de pegar sopa de bucho. Eu conversei com ele, perguntei como é que estão as coisas, tudo, tal. E aí perguntei, quis a de opinião dele, né, porque não é do trecho dele, ali de Curupá que caiu. 90 dias no mínimo, para botar em ordem aquele negócio lá. Isso é a opinião dele como engenheiro, já que ele não é do DENIT, né? Então, se vão fazer, que já arrume esse trecho aí também, porque eles vão ter bastante serviço para fazer ali. A única situação, vereador, é que eu vejo é de mandar para o governador e para o Silvio Drevik. Se for só para o DENIT, aí tudo bem. Vou votar favorável, porque acho que tem que ser feito e tal. Só essa questão, eu achei que seria o primeiro trecho aqui. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador autor da moção, Claudiomar Votroba. Então podemos fazer a ratificação ali, então, né? Só para corrigir mesmo. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoiber. Eu quero enaltecer aqui a preocupação do vereador Fernando Malon com relação a essa moção, porque, obviamente, que vai aprovada pelos demais vereadores e por essa casa e tem que ser encaminhada exatamente para a pessoa, para que chegue ao seu destino, né? Nesse caso, não é o destino ao governador Raimundo Colombo, e quero parabenizar também ao vereador Claudiomar Votroba pela moção, porque é algo preocupante, é algo que realmente está incomodando um munícipe, a ausência da ação do governo federal, nesse caso, ou dos seus órgãos responsáveis aqui em Santa Catarina, está ocasionando um transtorno para a população de São Bento do Sul. Então, parabéns pela moção e concordo com essa retificação que seja feita no endereçamento, nesse caso, não sendo endereçado ao governador Raimundo Colombo. Continua a discussão. Com a palavra o vereador José Hermínio Green. Eu também concordo com a moção, com o requerimento, né, moção. Mas eu acho que a destinação talvez teria que mudar ali, né? Talvez, porque ir para o Silvio Drevik, que o governador do estado, eles não vão encaminhar para frente. Talvez só mudar o endereçamento, seria para o governo federal, porque como é uma rodovia federal, o estado vai engavetar e provavelmente não... Me permite uma parte? Eu Pois creio não. que mudou o endereçamento principal ao deputado Silvio como mais um a apelar pela situação. Isso que eu ia manifestar. O deputado Silvio Drevik é um que pode interceder por nós. Isso. O governador Colombo não vai interceder. Acho que não vai interceder. Então, seria, de repente, Silvio Drevik e DENIT, né? Que seria, eu acho que o caminho certo, mas eu sou favorável porque se nós não pedir, já pedindo não sai, imagina não pedir, né? Obrigado. Continua a discussão. Faremos a retirada, né, do nome do excelentíssimo governador Raimundo Colombo, da moção, e no mais segue normalmente como faz. Principalmente ao engenheiro Jefferson Bittencourt, que é o responsável por esse trecho aí. Coloco em votação a moção de número 136/2014 e solicito aos seus vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 136/2014, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Em discussão única e votação, o requerimento número 97, e para fazer uso e discutirmos esse requerimento, eu transfiro os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador Peter Alexandre Knoiber. Está em discussão o requerimento número 97, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, vereador. Nós estamos fazendo esse requerimento na noite de hoje, demos entrada nessa Casa de Leis, por uma solicitação de moradores da estrada Pessegueiro, que
estamos fazendo um envio ao Executivo, né, que é o concessionário do serviço público do transporte coletivo, e à direção do transporte coletivo, para que eles façam um estudo para ver se podem implantar mais alguns horários lá para atender aquelas pessoas que vêm para o trabalho ou vêm para a escola para estudar, e eles necessitam de um horário lá às 20 horas e um horário às 23 horas. Então, eu acho que a Prefeitura, como é concessionária desse serviço, e a própria concessionária, eu acho que entrarão num acordo, num acerto para procurar atender e beneficiar a comunidade lá da Estrada Pessegueira. Era isso aí. Continua a discussão? Continua em discussão. Peço desculpa. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje vim preparado para votar contra matérias que são de indicação e que vêm por requerimento de promoção. Eu vim preparado para votar contra a moção 134 do vereador Márcio. Por que votei a favor? Porque já tinha havido uma indicação anteriormente. Eu vim preparado para votar, a princípio, contra a moção 135, mas também a matéria de indicação anteriormente. Com relação a esse requerimento do vereador Ede, eu concordo até com o mérito, acho que deve ser levado para estudos, porque também nesse vez aumentar o horário, isso tem que ver a questão de estudos. Nós fizemos uma vez, quando eu era prefeito, um estudo no bairro Progresso, para que fosse às 12h50 da tarde. E foi feito um estudo e apareceram seis passageiros naquele dia só, naqueles dias. Não era viável aquela linha. Então tem que ser feito estudos para verificar. Mas, vereador Ede, eu vou votar contra, não no mérito, mas para não banalizarmos a questão da indicação. A indicação é feita, não há discussão, é levada, os vereadores têm documentalmente questões de demonstrar para a sua população, para o seu eleitorado que fez a indicação, mas eu vou votar contra por conta de não ter sido uma matéria já discutida anteriormente e não atendida. Só por isso eu voto contra, vereador. Mas respeito a preocupação de Vossa Excelência, nada contra, mas até eu vou tomar cuidado nas minhas matérias, porque se eu fizer um requerimento que não foi objeto de discussão anteriormente, ela deve ser até rejeitada. E até, se for o caso, eu mesmo retiro. Só por isso. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 97 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 97, registrando 2 votos contrários, Fernando Malon e Ricardo Malinowski. Eu só quero uma questão de ordem, senhor presidente. Eu só quero que conste, vai constar no audiovisual, mas na ata o motivo da minha votação contra. Que conste na ata que o motivo do voto contrário do vereador Fernando Malon está relacionado com a matéria poder ter sido discutida ou encaminhada como indicação e não com requerimento. Para dar continuidade aos trabalhos, repasso os trabalhos novamente ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em votação única e discussão o requerimento de informação número 092/2014 de autoria do vereador José Hermínio Grem. Com a palavra, vereador autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento de informação é mais para a gente buscar como procedeu esses programas que teve anteriormente ao município, né, da administração do Fernando Turic, para a gente saber como que foi feito os parcelamentos, as obras, porque a gente teve um caso até bem recente ali que estava tudo aprovado e quando chegou na mão do mutuário, ele correu por medo dos juros, né? Então a gente quer buscar mais informações até para passar para os mutuários o que acontecia antes e o que vai acontecer agora. Então por isso estou pedindo esse requerimento de informação e peço, né, aos companheiros que votem favorável. Obrigado. Continue a discussão com a palavra, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, com
relação a esse tipo de pavimentação comunitária, ou programa Nossa Rua, como é na época do Silvio Drevic, Rua Nova, como é na minha época, do prefeito Magno, não lembro se tinha um nome específico, se voltou a ser Nossa Rua, não lembro. Esse tipo de pavimentação ela é feita por adesão. Época do Silvio Drevic. E na minha, 60%, acho que era. Tinha que ter 60% de adesão. Magno Bauman, 100%. E essa, eu não sei o que Vossa Excelência está querendo saber especificamente. Se a pessoa assinou o contrato e depois não pagou. Isso não vai aparecer dos registros da prefeitura, porque a dívida que ele tem é com a empresa, não é com a prefeitura. Se fechou 70%, digamos, os outros 30%, a prefeitura faz a obra e cobra como contribuição de melhoria. E aí, se não pagou, vai para executivo fiscal. Né? Eu acho que a prefeitura não vai ter condições, vereador Green, de informar para o senhor quem destes acima de 70% que não aderiram vão ficar inadimplentes. Isso é informação que vai ter com a empresa, e não vai ser uma empresa só, vai ser diversas empresas que foram credenciadas, cada qual ganhando uma licitação para fazer a obra. Eu não sei se vão conseguir fazer isso. Não sei, e aí o vereador Márcio talvez possa ajudar, se foi feita alguma adesão no período de Magno Bauman. Porque com 100% de necessidade, eu quero crer que, se foi feito, foi uma ou duas ruas, não mais do que isso. Porque é muito difícil conseguir 100%. Na nossa época, conseguiu algumas 70%, 80%. E neste período agora, do prefeito Fernando Turic, eles até podem informar, eu não sei se já houve, acho que já houve algumas ruas listadas nesse programa, né, vereador Ricardo? Já houveram, 4 ruas. As que assinaram favoráveis, a dívida é com a empresa. As outras, ele nem pôde lançar ainda, acima de 70%, porque ele só vai poder lançar isso no ano que vem. Que aí é um procedimento diferente. Então, essa é eu não sei se eles vão conseguir informar a Vossa Excelência nesse sentido. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que, pelo que eu entendi, o vereador Guim tem alguma dúvida com relação, acho que, os juros cobrados nas parcelas. Que é isso, pelo que eu entendi, que ele está querendo esclarecer, porque até o próprio projeto, acho que ele não esclareceu isso para nós, né? Então, e ali existe um programa de pagamento parcelado, se não me engano, está em 36 vezes. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas também me reclamaram disso, que acharam que o juro ficou muito alto. Então, o cara vai financiar R$3.000, daqui a pouco vai pagar, o suposto, né? Vai pagar 6, 5, sei lá. Talvez isso que está fazendo as pessoas correr do páreo depois de uma altura. Então, não sei se estou correto, mas acho que é isso. Então, por isso que eu também sou favorável à aprovação desse requerimento, para que seja esclarecido isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. É o juros contratual. Ninguém mais... Pois não. Pois não. Na verdade, é juros contratuais. Eu acho que é o seguinte, né, vereador Green? A pessoa aceita na hora. E quando vai assinar o contrato, no contrato vem os juros. E aí ele se assusta, talvez, no contrato. Ele fica sabendo antes de assinar o contrato quanto vai ser a dívida dele parcelada. Aí talvez nesse momento ele se assuste. E aí cor da raia. Eu não sei, talvez seja isso. Continua a discussão com a palavra, vereador José Hermínio Green. Até aconteceu na Inazalesc lá, que teve uma adesão de 98%, né, de adesão na hora de fazer o contrato. Na hora de assinar o contrato, deu 30%. Porque quando foi apresentado o projeto, o contrato de adesão para o mutuário, de 51,64 metros, foi para 105,94, uma coisa assim. Está bem próximo disso. Então, deu mais do que o dobro em 36 vezes. Quando o mutuário olhou aquele contrato em R$105 o metro quadrado, eles não assinaram, até porque eles acharam que ficou muito fora. E como é um contrato, a empreiteira com o mutuário, a prefeitura não pôde intervir, porque está na licitação, está no contrato. E aí o povo deixou de assinar o contrato e essa rua não vai ser asfaltada porque faltou adesão. Então, e por esse motivo, né, que veio o meu pedido, para ver como foi feito antes, para ver se há possibilidade de alguma negociação, de voltar atrás de algumas coisas. Obrigado. Continua a discussão.
Também vou fazer uma colocação em relação ao requerimento de informação e dizer de que se foi contratado 95, é 95. Não existe alteração de valores em metro. O que pode é o valor de mercado, por exemplo, a inflação foi tanto, essa se aplica na prestação, mas mudar os valores do metro quadrado, não. Porque quando é feita a proposta, é naquele valor de metro quadrado e depois, se o mutuário não assinar, ele está com toda a razão. Ele não deve assinar mesmo, porque se foi combinado 95 ou 100, como é que depois vem com 105, 110? Isso não existe. Isso, né? E as parcelas não poderão ser alteradas, a não ser por aquela inflação que é de direito de fazer o aumento. Pois não. Só um outro esclarecimento, a minha assessora me lembrou, é muito importante, para que as pessoas fiquem cientes de que, digamos, deu 70% de adesão, dá para fazer a rua. Os outros 30% não serão rateados entre esses 70%. Esses 30% serão cobrados pelo município através de dívida ativa. Só para que fique claro. Isso nem fez parte da discussão aqui, mas para que as pessoas fiquem cientes. Eu só acho o seguinte, com relação a essa questão de ter aumentado o valor, eu acho que eles devem ter feito a seguinte conta, não que aumentou o valor do metro quadrado. Eles fizeram a conta, vai de tantos de juros, vai dar tanto, aí dividiram pelo valor da metragem deles e deu esse valor mais. No final das contas, é como se o valor do metro quadrado tivesse aumentado. Mas não é que aumentou o valor do metro quadrado, aumentou o valor total por conta de juros. Também tem que ser visto o seguinte, a empresa, ela vai botar o dinheiro na frente e vai contar com o recebimento das pessoas. Ela não é banco para ficar bancando, ela vai ter que ter uma gordura bem grande para suportar, para receber esses 36 meses. 36 meses tem que ter essa remuneração do capital. Juros, a correção monetária é mais juros, alguma coisa assim. Só não deve ser o aumento do nominal do metro quadrado. No final das contas, divide e vai dar isso. Só para clarear bem a situação, se por acaso, vereador Grêmio, eu vou entender assim também, a adesão foi de 70%, faltou 30%. Esse 30%, vereador Fernando Malon, Vossa Excelência foi prefeito e sabe, esse 30% faltante a prefeitura tem que pagar para a empresa. A prefeitura tem que pagar. Depois, como ela vai cobrar, não sei, mas sei que ela tem que pagar. Mas, eu também vou entender assim, ó, se era 90%, só deu 70%, a empresa aumentou R$15 no metro quadrado, para compensar um pouco aquele que só houve 70% de adesão, entende? Pode estar acontecendo isso aí também. Pode ser isso aí também, não sei. Sei que a verdade é o seguinte, a empreiteira que for fazer, ela vai cobrar 100%, ou 30% da prefeitura é obrigado a bancar, porque esse é um projeto que foi aprovado até 70%, mas eu hoje ainda vendo aí que uma rua aí que foi feito o asfalto no município de São Bento do Sul, houve 95% de adesão. Então ficou só 5%, e depois a prefeitura tem que ver como é que ela vai cobrar. Continua em discussão o requerimento de informação do vereador da autoria do vereador José Hermínio Grem. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação 092, e solicito aos seus vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 092/2014, de autoria do vereador José Hermínio Grem. Solicito ao secretário desta casa, vereador Peter Alexandre Knoebel, que faça a leitura do parecer das comissões técnicas na prestação de contas do ano 2013 da Associação de Moradores do Bairro Xiram. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento vem propor ao plenário a aprovação dos relatórios de 2013 e solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade. E a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo também propõe ao plenário a aprovação dos relatórios e que seja fornecida a certidão de regularidade à Associação de Moradores do Bairro Xiram. Está em discussão a prestação de contas da Associação de Moradores do Bairro Xiram. Coloco em votação a prestação de contas da Associação de Moradores do Bairro Xiram e solicito aos senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a prestação de conta
da Associação de Moradores do Bairro Xiram. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knoibila, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 191/2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Legislação e Justiça se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Esses pareceres são relativos às emendas que foram colocadas ao projeto de lei número 191/2014. Os dois pareceres favoráveis à tramitação das emendas. Emendas aditivas 001 e 002 ao projeto de lei número 191. Coloco em primeira discussão, em discussão única, as emendas aditivas 001 e 002 ao projeto de lei número 191/2014. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive discutindo antes da sessão com o vereador Peter. Vou votar favorável. Eu só acho que tem uma questão operacional, mas isso o executivo vai ter que ver. Imaginem, senhores vereadores, o seguinte: o profissional falta dia 26, vai fechar o mês dia 30. Ele não vai, e não conseguiu repor no mês, não nos 30 dias, no mês. Ele não vai receber aquele mês, aquele adicional. No mês que vem, ele faz cheio, vai receber o adicional. E vai repor aquelas horas, ele vai receber 2 adicionais naquele mês, retroativo ao mês passado. A questão de contabilmente, isso fechou o mês, eles vão fechar o mês e vão dizer, ó, o que faltou, o projeto fala que vai para o fundo. E depois vai tirar do fundo de novo? Eu acho que operacionalmente vai estar complicado. E falei para o vereador Peter, nós nem comentamos isso, nós temos a nossa reunião semanal com o prefeito e nem discutimos essa emenda. Portanto, o que eu estou dizendo agora nem sequer passou pelo prefeito essa discussão. Nem foi dele. Mas daqui a pouco o prefeito pode vetar por uma questão operacional. Eu estaria mais tranquilo de dizer que se ele repor dentro do mês, tudo bem, porque se fechou o mês fica complicado. Mas vou votar favorável às emendas, vereador Peter. É uma forma de, eu sei a preocupação de Vossa Excelência, de que aquele paciente que não foi atendido naquele dia, de poder ser atendido numa reposição posteriormente, porque senão corre o risco de ele ir lá para a fila. Por uma coisa que não foi culpa dele, foi culpa do profissional. Aí culpa a gente diz assim, não é culpa, se é justificado. Porque se não for justificado, nem adianta. Porque eu fui no aniversário da minha mãe. Me desculpe, mas não é justificável isso, né? É justificável por outros momentos. Se a mãe está doente, tudo bem, mas se a mãe fez aniversário, me desculpe, mas vai um pouco mais tarde. Então tem que ser justificado. Por isso eu vou votar favorável. Eu só tenho preocupação com relação a tornar execuível isso. E uma outra situação, sinceramente eu não creio que vá haver essas reposições. Mas isso do ponto de vista prático, é questão dos funcionários ou não. Se faltou, ele vai faltar. E pronto, obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibila. Senhor presidente, senhores vereadores, essa discussão nós ampliamos ela junto com o vereador Tirso, junto com o vereador Edmar e junto com alguns profissionais do CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, e nós entendemos a possibilidade de flexibilizar um pouquinho o serviço, né, e dar a oportunidade, e eu entendo a sua preocupação, vereador, do ponto de vista contábil, mas eu creio que é possível fazer. Além do que, o parágrafo 6º, ele fala especificamente de faltas. Faltas justificadas por atestado, não justificadas ou transferência de posto. A emenda, ela dá oportunidade de reposição às faltas justificadas por atestado. Da mesma forma,
o parágrafo 8º, e aí, presidente, eu gostaria de solicitar, se a gente pudesse discutir e votar as duas emendas, se o plenário permite isso, se a gente acordar dessa forma, porque uma está muito ligada à outra, a gente economiza tempo aqui. E no parágrafo 8º, ela fala sobre as declarações de comparecimento, que é quando o profissional vai levar alguém da sua família, um filho, no médico, e por conta disso tem que faltar no seu trabalho, e recebe uma declaração de comparecimento, não é um atestado, é uma declaração de comparecimento. Da mesma forma, né, que seja justificada por conta disso. Só essas duas situações. A questão da operacionalização é algo que teremos que fazer diferente do que estamos fazendo. Mas nós precisamos fazer as coisas diferentes para termos resultados diferentes. Então, é a oportunidade que nós damos do cidadão receber o seu atendimento mais cedo, porque damos a oportunidade ao profissional de atendê-lo numa reposição. Então, eu agradeço a sua preocupação, vereador, e entendo, creio que haverá que ter uma discussão muito intensa dentro da Secretaria de Saúde e a equipe toda da Secretaria, para que isso seja execuível, com certeza, mas acreditamos ser uma alternativa possível de ser realizada. E peço aos senhores que votemos favoráveis às emendas. Muita parte. Pois não? Eu acho que a solução talvez aí tem que ser o seguinte: contabilmente não fechar no mês, quer dizer, fecha no mês para quem não faltou. E aquela de quem faltou, aguardar mais 30 dias para ver se ele repôs. Se ele repôs, repassa para ele, referente ao mês passado. Se não repôs, automaticamente entra para o fundo. Eu acho que é a única alternativa. Mas a preocupação é válida, concordo, vamos dar oportunidade às pessoas reporem. Enfim. E o pessoal está pedindo, até os funcionários estão pedindo, até a urgência nossa para aprovar esse projeto há bastante tempo aqui, para nós aprovemos logo. Por isso eu vou votar favorável. Só terminando, né, a minha participação, agradeço, né, vereador, e creio que seja algo que vá ao encontro daquilo que os profissionais estão solicitando também. Houve a procura dos profissionais por este vereador, o vereador Tirso também foi procurado pelos profissionais que lá trabalham, o vereador Ede também foi procurado, e nós tentamos encontrar uma solução. Houve algumas outras solicitações que não foram possíveis ser colocadas como emendas, mas cremos, vereador Fernando, que a cada dia e a cada nova possibilidade a gente pode mudar algumas coisas e tentar fazer diferente para que o serviço... Nós acabamos de discutir a questão da abertura dos postos ou da contratação de médicos. É uma tentativa de flexibilizar para que a população seja atendida de uma forma melhor. Esse é o nosso propósito com essas emendas. Continue a discussão com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o vereador Pete pela iniciativa de correr atrás de muitas informações para ajeitar essas emendas da melhor forma possível. Eu acredito, vereador Fernando Malão, que existe a possibilidade de fazer a retificação, porque durante o percurso, todo mês existe a retificação de pessoas que às vezes fizeram hora extra, não receberam, às vezes acaba descontando um dia que não folgou, coisa assim. Então sempre existe a possibilidade, retificações são feitas mensalmente acredito que com centenas de funcionários. Então acho que essa situação de ajustar para que ela seja beneficiada pelo PEMAC será possível com certeza. Então sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Mais uma questão, se me permite uma parte. Veja bem, eu estou colocando alguns contras aí, não porque eu sou contrário. É uma verba federal, eu não sei como é que fica a questão da prestação de contas perante o governo federal. Vossa Excelência tem alguma informação nisso? Parte do seu parte? Aí é dele. Não, o gerenciamento dessa verba ela é completamente dada à Secretaria de Saúde Municipal. É repassado e a Secretaria ela precisa fazer por lei específica que seja realizada. Tem que ser feita uma lei específica para aplicação, e por isso que nós estamos aqui discutindo. A verba federal vem, tem que haver uma lei específica regulamentando como vai ser, e a partir da lei municipal está perfeitamente aceitável. Como vai ser? Se é 25% para a secretaria, se é 70% para a secretaria, isso é factível pela secretaria. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Dr. Tirso Rimmer. Senhor presidente, senhores vereadores, de antemão já me coloco favorável a essas emendas, né? Como a gente já discutiu
em conjunto, mas eu acho que é muito importante a gente começar a discutir uma coisa que eu recentemente vi uma entrevista. Ele é candidato, não vou fazer campanha para ele aqui, mas ele colocou no estado de Minas Gerais a questão da meritocracia. Ele colocou lá as batalhas jurídicas que ele teve com relação a isso, e ele demonstrou que é possível fazer a meritocracia e incentivar os funcionários, os colaboradores que se dediquem de uma forma melhor, ganhando 14º, 15º salário e um incentivo em cima da produção. Eu acho que se ele conseguiu colocar um exemplo desse dentro do país, que quem sabe a gente siga esse caminho, para que coloque metas no serviço público, que cada um tenha o compromisso de realizá-las e dessa forma talvez conseguir melhorar o seu salário, melhorar a sua produção e tornar mais eficiente o serviço público. Então, acho importantíssimo essa possibilidade de recuperação das horas. Nós temos empresas hoje que têm banco de horas e assim sucessivamente. Podemos fazer alguma coisa dentro dessa lei, dentro das normas do serviço público, que é um pouco diferente da iniciativa privada, mas que a gente possa dar essa visão de trabalho para que não tenha que colocar o nosso cliente lá para trás da fila novamente, 6 meses para entrar na fila para ser atendido, quando a gente pode muito bem recuperar as horas e resolver a situação de todo mundo. Tá totalmente favorável e votamos em bloco. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Green. Senhor presidente, senhores vereadores, até quero pegar um gancho do Dr. Tirso aqui, que foi bem lembrada a tua colocação sobre o nosso pré-candidato, né? Que é importante essa colocação, porque o nosso funcionário público, o salário hoje de concursado é muito pequeno, e com essa motivação melhora até, não precisa de repente dar um FG, dar uma motivação lá de um cabide, vamos pensar assim, né? O cara trabalha lá na Obras, ganha R$800, mas se tiver um plano bom de governo que mude o jeito de pagar, que seja por lei, né? Aí não vai precisar dar um FG, aí ele vai fazer por mérito, ele vai trabalhar para ganhar mais, para ganhar um 14º, 15º. Então eu sou favorável porque nós estamos começando. Quem sabe vem para toda a classe, não só na área médica, né? Então eu sou favorável, com certeza, Pet, e é muito válido isso. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoiber. É importante frisar aqui que essa questão do PEMAC, ela é uma verba federal que é destinada para algumas equipes, né? Então, de repente, é um modelo que a gente possa começar a pensar em torná-lo efetivo, assim como diz o vereador Tirso, né? Com verbas municipais também, mas nesse momento é uma verba que vem do Ministério da Saúde, carimbado para as equipes da saúde da família e, neste caso especificamente, para as equipes do CEL, do Centro de Especialidades Odontológicas. Então, há que se olhar para esse modelo, verificar aquilo que está sendo efetivamente positivo nele e, quem sabe, por que não, copiá-lo e fazê-lo melhor até em São Bento do Sul. São Bento do Sul pode fazer mais do que tem feito. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação as emendas aditivas 001 e 002 ao projeto de lei número 191 e solicito aos seus vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada as emendas 001 e 002 ao projeto de lei número 191. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 191 com as emendas aprovadas. Em segunda discussão, com a palavra o vereador Fernando Maron. Eu preferi falar agora para não esgotar tudo nas emendas, mas você vê como são as coisas, né? Eu cada vez mais concordo com o vereador Tirso. Alguns anos atrás eu não concordava em nada, hoje estamos concordando em muita coisa. E também com as manifestações do vereador Peter, concordo em muita com ela. E isso é bom aqui no nosso legislativo, a gente discute com alto nível. Voltando a essa questão que o vereador Tirso falou da meritocracia, há muitos anos atrás eu até comentei com vocês que eu tinha vontade de fazer
o chamado, desculpe o termo, obviamente que não ia botar isso num projeto de lei, mas seria um adicional de não sacanagem. Que era justamente para quê? Para que tem alguns servidores que têm bens sob os seus cuidados. Obras, principalmente, máquinas pesadas, 500 mil reais, e que às vezes estragam por quê? Porque não tinha óleo no cárter. Que não vão ver um carro que arrebenta aquela correia dentada. Carro que já passou do tempo de fazer uma revisão e o funcionário não dá nem bola. Toca até parar. A gente viu esses dias o leilão que teve dos carros municipais. É um pecado ver carros que estavam ali sendo leiloados e que podiam ter uma vida útil muito maior se houvesse cuidado. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Só que aí surgiu um impasse. Pois é, mas vamos fazer o adicional, digamos, de não sacanagem para os servidores da obras. E aqueles servidores que têm um computador na sua frente que nunca estragam. Eles vão ganhar sempre? Ou eles não vão ter direito? A verdade, o que eu digo é o seguinte: meritocracia tem que ser implantada para que se nivele por cima e não por baixo. Isso é uma crítica que se faz aos sindicatos em geral, não estou falando do sindicato de São Bento, sindicatos em geral, principalmente os sindicatos da educação, que querem direitos iguais para todo mundo. Mas não premiam aqueles que são o algo a mais. Então se nivela por baixo, em vez de se nivelar por cima. Este projeto aqui, que é de iniciativa federal, é um início. E eu acho que o Executivo, com certeza, tem que analisar outras situações, que aí vem de encontro que o vereador Green coloca, que eles vão trabalhar para ganhar algo mais. Daqui a pouco acaba com essa tal da FG mesmo. A FG talvez não precisava mais existir, porque se existir um adicional que não incorpora, que ela é analisada mês a mês, ou trimestralmente, sei lá, ele sempre vai estar querendo fazer algo mais. Isso vai dar retorno para o poder público, com economia de equipamento, de melhoria de serviço, para a população, que vai ter um serviço de qualidade, cada vez mais qualidade dos servidores. E eu volto a frisar, 90%, talvez mais, dos nossos servidores são muito bons. Nós temos uma qualidade de servidores públicos municipais muito boa. Sempre tem uma maçã podre no meio, isso faz parte. Mas, se isso fizer, a população vai bater palmas, porque vai ver o servidor mais empolgado, mais sentido valorizado, vai trabalhar com muito mais afinco. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knaga. Senhor presidente, senhores vereadores, agora já agradecendo a aprovação das emendas que nós sugerimos em parceria com os demais vereadores, e dizer, vereador Fernando, que esse projeto que institui o incentivo, o PEMAC, para o CEL, já é uma evolução do projeto que institui o PEMAC para os PSFs, as equipes de saúde da família. E muito provavelmente nós teremos que fazer um up naquela lei, por conta de modificações que foram feitas nessas e que essa lei ficou muito melhor. Por exemplo, a equipe de avaliação do sistema, porque existe o incentivo vem, o dinheiro entra na conta, mas existe uma equipe de avaliação e monitoramento. Essa equipe, neste projeto de lei, nesta lei, é paritária, ou seja, existem o mesmo número de integrantes nessa comissão que avalia, de integrantes do governo e integrantes dos servidores. O que não acontece na lei do PEMAC das outras unidades, das unidades do PSF. O projeto, este projeto de lei, esta lei que veio do Executivo, eu quero parabenizar o Executivo por essa confecção, já vem com os percentuais para desconto, né? Tantos dias de falta um percentual, tantos dias de falta outro percentual, tá? Já é uma evolução daquela lei. Então, muito possivelmente haverá
uma manifestação, e eu desde já me coloco favorável a essa manifestação, de que nós já estudemos essa outra lei e que a gente possa propor alterações naquela também, para que fique mais parecida com essa, ou semelhante a essa, porque essa me parece mais justa na sua aplicabilidade. Mas eu quero me colocar favorável, então, à aprovação desse projeto de lei e solicitar aos senhores vereadores que estejamos votando, como diz o vereador Tirso, todos em bloco favorável. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu coloco em votação o projeto de lei número 191, com as emendas aditivas número 001 e 002. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 191, com as emendas aprovadas nesta Casa de Lei. Encaminho o projeto de lei número 191, com as emendas para a Comissão de Redação e Leis para a sua redação final. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 207/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 207/2014, de autoria do Executivo Municipal. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 218/2014, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Amigos do Atletismo. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei número 218/2014 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 218/2014 do Executivo Municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei número 217/2014, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Nintai de Judô de São Bento. Solicito ao vereador secretário desta casa, vereador Peter Alexandre Knobel, que passa a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 217/2014. Ninguém querendo fazer uso. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knobel. Senhor presidente, só para que as pessoas que estão aqui participando da sessão e também os internautas possam entender do que se trata, né, muitos desses projetos já passaram por aqui, assim como nós fizemos a segunda discussão do projeto do convênio entre a Prefeitura e a Associação Amigos do Atletismo, projeto de lei número 218, acabou de passar aqui nessa casa, e agora o 217, a Associação Nintai de Judô. É um projeto que vem para esta casa, do Executivo Municipal, e tem por objetivo o fomento ao esporte em São Bento do Sul. Destinar verbas para o esporte de São Bento do Sul. Então, assim como aprovamos diversas outras, para diversas outras modalidades, a liberação de verbas, aprovamos agora para o atletismo em segunda discussão, e fizemos a aprovação, e agora começamos a discutir esse projeto, que tem por objetivo único e exclusivamente dotar a Associação Nintai e essas outras associações de recursos financeiros para que elas possam realizar os seus trabalhos, como vem realizando em São Bento do Sul há tantos anos, tantas e tantas associações e tantas pessoas abnegadas e que estão aí promovendo o esporte amador em São Bento do Sul. Então, fica aqui a minha manifestação favorável à aprovação e a solicitação, apesar de já saber da manifestação dos demais vereadores pela aprovação, né, para que também as pessoas entendam qual é o bojo desses projetos de repasse, né, de convênio entre o município de São Bento e as associações esportivas. Continua a discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 219/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a apoiar a 11ª Stammtisch e dar outras providências. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knoiber, que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Em primeira discussão, projeto de lei número 219/2014. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto visa dar suporte à realização do 11º Stammtisch. No começo, a prefeitura entrava apenas com a cessão de espaço. Podia fazer na praça, dava algum apoio logístico pequeno e faziam, e sempre foi um sucesso. A gente tem visto em outras cidades, como é o caso de São Bento do Sul, que os Stammtisch têm trazido bastante gente, é um evento cultural que está se arraigando em São Bento do Sul. O município vai disponibilizar recursos para alocação, por exemplo, de banheiros químicos, para a população masculina, femininas e também para os deficientes físicos, mesas, cadeiras. E o interessante aqui vai ter uma tela de LED de 4x3, ou seja, 12 metros quadrados de tela. Se o Brasil passar em primeiro lugar nessa primeira fase, a tendência é que jogue, parece que vai jogar, neste dia vai ter um jogo do Brasil. Se o Brasil passar em primeiro lugar. Foi o que o prefeito me disse, não vi a tabela. Não vi a tabela da Copa do Mundo. Mas me parece que nesse dia vai ter um jogo do Brasil. O que será, digamos, matar duas coisas com uma paulada só. O município, por exemplo, para a população em geral, e também para o pessoal do Stammtisch. Mas mesmo que não seja, mas eu acho que vai ter jogo do Brasil naquele dia, se passar. Eu só sugiro ao pessoal organizador que faça a colocação de uma forma que, até mesmo aqueles que não vão participar efetivamente do Stammtisch, possam também ver, porque tem gente que vai passar pela rua, não vai entrar no Stammtisch, mas quem sabe fica lá olhando e vendo tal, o jogo do Brasil. Vai ser uma grande movimentação na cidade, será importante. Então, eu acho interessante o município ajudar nesse recurso, que vai estar fortalecendo mais uma tradição nossa, que copiou-se de outras cidades e já é sucesso aqui em São Bento do Sul. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo em outros municípios esse oportunizar da prefeitura ou dos órgãos públicos à população assistir em telões as partidas da Copa do Mundo. Acho válido, acho que é uma abertura a que a população que queira se manifestar torcendo pela seleção brasileira possa estar participando. Eu vejo que a questão dos banheiros químicos talvez seja a mais importante aqui nessa história, porque a prefeitura tem duas opções nesse caso: ou, uma vez cedendo o espaço público para a realização do evento, exija que os realizadores dotem o espaço de banheiros químicos, porque não é justo para com a população que tem as suas lojas ao redor lá, que as pessoas que vão passar o dia inteiro lá, de repente se excedem um pouco na bebida, né, ou tomam líquidos demais, e queiram usar o banheiro onde não deve ser usado, né? Então acho que é de responsabilidade da prefeitura ou exigir dos organizadores que sejam dotados de banheiros químicos para que aquela população específica tenha como utilizar os banheiros químicos, ou então dotar o espaço de banheiros químicos. Vejo nada de mais sério com relação a essa situação, uma vez que o evento ele não gera lucro, não visa nenhum tipo de arrecadação de fundos, e sim é uma confraternização. A gente pode fazer muito bem um paralelo com as reuniões de pessoas livres para assistir aos jogos da Copa. E concordo com o vereador Fernando Malon no que diz respeito ao seguinte: esse telão precisa ser colocado em algum lugar que não dentro da praça.
que seja, por exemplo, na escadaria. É uma ideia que me surgiu agora. Por quê? Porque as pessoas que não estão participando do Stammtisch possam também usufruir desse benefício com essa colocação desse telão ali, né? Porque senão a gente acaba restringindo e pode gerar algum tipo de inconveniente com relação a essa situação. Elitista daí o evento. Exatamente, o evento acaba ficando elitista, ou então a participação da prefeitura acaba se tornando elitista, né? Você vai privilegiar aqueles que estão ali naquele local, né? Então vejo que é importante que essa colocação seja feita e que o pessoal do turismo, que é quem vai gerir essa situação, tenha bastante cuidado com relação a isso. E mais que, assim como diz na justificativa ou no corpo do projeto, agora não tenho certeza onde está, que o processo licitatório para a aquisição desses equipamentos seja feito, se já não foi, de uma forma bem correta, né, adequada ao que se espera, né, que a prefeitura faça. Continua a discussão. Eu também gostaria de fazer uma colocação em relação a esse projeto. Eu acho importante que a prefeitura apoie esse tipo de evento em nosso município, porque ele acaba atraindo turistas aí, de outros municípios aí, e quanto melhor for o atendimento, melhor a impressão que nós vamos deixar para essas pessoas que vêm nos visitar. E quanto à questão dos banheiros químicos, eu sou totalmente favorável, inclusive entrei com uma solicitação para que durante os festejos da Schlachtfest, a prefeitura também faça a instalação desses banheiros químicos, numa parceria junto com a Sociedade Ginástica, que é a promotora desse evento, até para que se discipline uma série de coisas que nós temos visto que acontece durante a Schlachtfest e tal. Então, já ela pode tirar uma base agora com a instalação desses banheiros químicos durante o Stammtisch, para ver qual é a quantidade que ela vai ter que instalar no município, quais os pontos que vai ter que colocar. Então, eu acho importante que nós apoiamos esse projeto de lei aqui, que vem de encontro aos interesses, principalmente turísticos do nosso município. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Só uma questão que o vereador Pete colocou, aqui no parágrafo único do artigo 2º da lei diz: os equipamentos relacionados no caput deste artigo serão alugados através de procedimento administrativo, obedecendo às exigências da lei de licitações. Pelo valor, 6.500, nem precisa de licitação, é com dispensa. Mas tem que ter o procedimento de consulta de empresas e tal. Mas licitação especificamente, em tese, não precisa ter. Tem que ter a consulta, porque a licitação, né? É que o senhor falou que tem que ter licitação. Acima de 8. A tomada de preço não deixa de ser um processo de licitatório. Não, a tomada de preço... a consulta de preço. Essa consulta de preço não deixa de ser um processo licitatório. Sim, isso tem que ter. Continua a discussão? Ninguém mais querendo fazer uso, informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 220/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ressarcir pagamento de aluguel. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knauber, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 220/2014. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu achei interessante o que essa empresa vai atuar. Se viram. Produzir e instalar sistemas patenteados de carga e descarga por piso móvel em caminhões e outros centros de distribuição, de forma a permitir que o caminhão de qualquer tamanho chegue carregado de mercadorias em determinada doca, faça a descarga completa de seus produtos e em seguida recarregue com outros produtos em menos de 15 minutos sem utilização de mão de obra. Cada tipo de carreta ou baú poderá ter um kit fabricado especialmente para suas características, instalado pela empresa Capo, aqui em São Bento do Sul. Imagine que essa tecnologia possa ser distribuída pelo Brasil inteiro, né? É uma coisa interessante mesmo, que vai fazer economia de horas e, consequentemente, de despesas para as empresas de transporte. Muito interessante a tecnologia que eles vão empregar aqui em São Bento, inovadora, e São Bento já foi aprovado isso pelo
pelo CODESBIS, agora pedem autorização do Legislativo para fazer o pagamento desse aluguel. Acho muito interessante e peço o apoio de Vossa Excelência. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu informo que o referido projeto de lei número 220 será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 66/2014 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Fernando Malon, que denomina de lotário líbeo servidão de passagem do município. Com a palavra, está em primeira discussão. Eu vou me manifestar na segunda discussão, senhor presidente. Ninguém querendo fazer, eu gostaria de fazer uma pequena colocação em relação a esse projeto, vereador Fernando Malon. A servidão a ser denominada de lotário líbeo, eu só gostaria de perguntar ao vereador se é uma servidão, conforme traz o projeto, servidão de passagem? É de passagem? Ela liga uma rua com a outra? É que não mostra no projeto. O projeto não mostra, então eu gostaria só de chamar a atenção também, de que os projetos que adentrarem essa casa de lei, quando ele é servidão de passagem, ele liga uma rua com a outra. Quando ele não liga, ele só se chama servidão. Servidão, só para aquelas pessoas que se servem desse acesso. Então, como o projeto não traz ligação de rua, ele traz servidão de passagem, eu gostaria, se fosse possível, verificar se ele é uma servidão de ligação entre duas ruas, ele seria uma servidão de passagem, senão ele é só servidão. Ele só serve aqueles moradores que moram ali, só para deixar esclarecido isso aí. Mas ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu informo que o referido projeto de lei número 66/2014 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Inscritos na palavra livre, 3 vereadores, né? Tivemos um pequeno atraso, vamos conceder para cada orador o tempo de até 10 minutos. Solicito ao secretário desta casa para que faça o sorteio dos vereadores inscritos na palavra livre. Vereador Peter Alexandre Knoibler. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 10 minutos.